Lucas capítulo 21. E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. E exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhe sobrava, esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então, lhes declarou Jesus: chegarão os dias, nos quais, de tudo o que vedes aqui, não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá, quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda. Pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu. E ainda: chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão. E assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora, em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então, os que estiverem na Judeia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos não venham para ela. Porquanto, estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então, se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Em seguida, Jesus lhes propôs uma parábola: observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo-o, reconheceis, por vós mesmos, que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos estes fatos aconteçam. Porquanto, o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Tende cuidado de vos mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa, como uma armadilha.
pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao pôr do sol caminhava até um monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus, todavia tinham grande receio do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez, e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E, seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então, ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E, havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vos não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vos seja como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. Porquanto quem é o maior? O que está reclinado à mesa, ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como o meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Então, Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem.
E quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: é o bastante. E, retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E, em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem. Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os. Basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião. Todos os dias eu estive convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Então, prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto o acusou: este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda a certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam: profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? E lhe dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram: se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhes respondeu: se vô-lo disser, não acreditareis em mim. Assim como, se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram: ora, então tu és o Filho de Deus? Então, Jesus lhes afirmou: vos dizeis que eu sou. Diante disso, exclamaram todos: por que precisamos de mais testemunhas? Posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo a nossa nação.
inclusive, proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Messias, o rei. Diante disso, lhe interrogou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Replicou-lhe Jesus: De fato, é como dizes. Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas: Não vejo neste homem motivo algum para acusação. Todavia, eles insistiam cada vez mais, exclamando: Ele amotina o povo, pregando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias, em Jerusalém, lhe o enviou. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes, e o acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Então, Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhes: Entregaste-me este homem como amotinador do povo. Todavia, tendo-o interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois nulo mandou de volta. E não existe nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertá-lo-ei. Pois, conforme a tradição, ele deveria dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Contudo, todo o povo gritou a uma voz: Acaba com este! Solta-nos Barrabás! Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, declarou ao povo: Que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado. E o clamor do povo prevaleceu. E assim, Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo. E entregou Jesus à vontade deles. Então, o retiraram dali enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém, Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes, pranteai, por vós mesmas e por vossos filhos. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: Caí sobre nossas cabeças. E às colinas: Cobri-nos. Pois, se fazei isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros. Pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma os soldados se aproximavam e também deles zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: "Este é o Rei dos Judeus." Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: "Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum." Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: "Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino." E Jesus lhe assegurou: "Com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso." E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então, Jesus bradou com voz forte: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: "Verdadeiramente, este homem era justo." E todas as multidões que haviam afluído, a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, permaneceram, ainda que a certa distância, observando atentamente todos esses fatos. E eis que havia certo homem, chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judeia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredicto, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho, e o depositou no túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, acompanharam José, e contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado, descansaram, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhes questionaram: "Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia." Então, se lembraram das palavras de Jesus. E, ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas, as palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. E, naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: "O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada?" E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: "És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias?" Ao que ele lhes indagou: "Quais?" E eles começaram a lhe explanar.
Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas, hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram. Porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então, lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração, quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia, ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe o comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vos envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E, enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então, eles o adoravam e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus.